Nesta aula, para a gente continuar falando de produtividade, eu trouxe para você um gráfico muito importante, que é o gráfico do Flow. E antes de te mostrar o gráfico, eu quero te contar o que é Flow, né? Qual é esse conceito de Flow? É um conceito de fluidez. Você poder fazer as coisas de um jeito que você não percebe tempo e espaço. Um dos atletas que falava muito sobre fluidez era o Ayrton Senna. Ele dizia que tinha momentos da prova que ele estava assim muito cansado, muito apático. Tinha momentos da prova que ele estava muito estressado, e tinha momentos da prova que ele estava assim, parecia que nem encostava no chão, assim, sabe? Estava incrível, inteiro, que ele estava sem nem sentir que horas que era, tempo e espaço. Comigo acontecem vários momentos desses, né, de flow, e um deles, o Destrave, foi concebido nesse momento de flow. Eu já tinha feito o roteiro, já tinha escrito todo o Destrave, e eu levantei no dia que eu comecei a gravar o Destrave, eu levantei muito mais cedo, assim, umas 4h30, e de repente escutei no meu ouvido, no meu coração, de revisar o Destrave. E aí comecei a revisar, e na hora que eu estava escrevendo, né, revisando a escrita dele de novo, eu comecei a entender outras coisas do Destrave, começou a fluir, eu mudei algumas coisas nas aulas, eu fiz o módulo da travessia, daí eu coloquei as coisas de produtividade de um jeito incrível, coloquei psicodrama, caixa de papéis. Foi uma doideira, assim, sabe? E foi super fluido. Eu falei, deve ter passado uma hora, meia hora, 15 minutos. Eu achei que tinha passado um tempo. No fim, que era 7 horas da manhã, eu fiquei quase 3 horas ali escrevendo, nem percebi, porque eu entrei em estado de flow. Eu quero te mostrar agora por que, que você sente o que você sente na hora de você fazer o seu negócio. Por que, que você sente isso? E como que você faz a gestão dessas emoções aí na hora de sentir isso. Então, eu vou te mostrar, eu vou pôr na tela um gráfico, e esse gráfico vai falar de dois grandes universos: o universo de desafios e o universo de habilidades. E vai mostrar para você o que você sente nesses dois grandes universos, para você entender em que fases você sente, o que você sente sobre o seu negócio, e não travar a sua ação. E não entrar nem em sobrecarga, nem em estresse e nem entrar num processo de desânimo, de apatia, tá bom? Vamos ver? Vamos lá. Muito bem. Deixa eu posicionar aqui na tela para ficar bem direitinho. Ó que lindo. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem esse gráfico com esses dois grandes universos, né? Que universo a gente tem? O universo dos desafios e o universo das habilidades. E aí a gente tem a interseção entre esses dois grandes universos. Vamos ver o que acontece em cada universo? Olha só, se a gente fala, por exemplo, sobre, vamos pensar num desafio. Então, o desafio é: quero gravar um curso. Então, vamos supor que o desafio é: quero o desafio é gravar um curso, tá? Gravar um curso. Esse é o desafio. E aí, existe uma lista de habilidades que talvez você tenha que desenvolver, né? Com certeza tem que desenvolver para gravar o curso. Então, nessa lista de habilidades, você tem que ter montado o roteiro, as ferramentas, você vai ter a estrutura, né, de módulos, você vai ter os assuntos, materiais. Então, são todas as habilidades, de repente, para você fazer tudo isso, certo? Muito bem. Vamos supor que você, então, eh, queira gravar um curso de um jeito, queira colocar um curso no ar, que é um curso que você está sentindo que ele é muito fácil para você. Então, ele é um desafio pequeno, tá vendo essa altura do desafio? E você tem, eh, não muitas habilidades, tem algumas habilidades, mas você tá achando ele chato, fácil. Que quadrante do gráfico você vai entrar? No quadrante de apatia, triste e deprimido. Então, situações que têm um desafio muito pequeno, com uma habilidade muito pequena, você vai começar a ficar apática, do tipo: "Cara, isso aqui é tão ridículo, ou é tão fácil, ou é tão nada a ver". Ou é assim, não tem nada a ver comigo, tá tão desconectado de mim, que você entra numa apatia e num estado de deprimido.
Vou tentar abrir um pouquinho mais a tela para poder ficar mais fácil de você ver, tá bom? Eh, Se você está num desafio que é um pouco maior, né, um desafio médio, e você não tem muita habilidade, de repente você tem até uma habilidade média que está meio que por aqui, ó, qual é o estado de sensação que você vai entrar? Você vai começar a entrar num estado de preocupação, vai ficar triste e estressada. São aqueles momentos que você tem que fazer uma coisa, você não sabe nem por onde começar, aquela coisa que você percebe que suas habilidades são poucas, mas aquilo tem que ser feito. eh, Pode ser, de repente, montar o roteiro do curso, e você começa a ficar preocupada. E aí você começa a ficar triste e estressada. E triste e estressada, as coisas não vão andar para lugar nenhum. Agora, se você tem um grande desafio, e eu vejo muito as empreendedoras nesse lugar, e você tem até habilidade até aqui, ó, média, vamos pegar uma outra cor aqui. Deixa eu apagar essa que eu fiz, para pegar uma outra cor. Se você tem um grande desafio, não vou nem pegar vermelho que dá para ver preto. Um grande desafio. E tem até uma metade de habilidade aqui, ó, média de habilidade. Média de habilidade aqui, ó. Vai cair nesse quadrante vermelho. Esse quadrante vermelho vai te gerar ansiedade. É uma estressada e um estado de alerta, que é o que eu entendo das empreendedoras em relação ao começo do negócio. Provavelmente tem um desafio financeiro, então tem lá boleto para pagar, tem conta para olhar, tem marido para enfrentar, ou família, ou quem não te apoia, né? Aquela coisa nova chegando, né? Na casa, na família, na prática. Tem aquilo que a gente falou no módulo passado, que é nascer e ocupar lugar no espaço, tem a vida das pessoas que vai ficar diferente, tem o dinheiro da família que vai também começar, o teu, da família, é o dinheiro que vai começar a investir, né, nesse novo negócio. Então, assim, e tem que dar resultado, e tem uma cobrança alta. Aí onde que essa empreendedora fica? Ela fica exatamente nesse lugar de ansiedade, estressada e alerta, porque ela vê o desafio como muito grande e ela se sente sem habilidade, tá? Quando você tem um estado de excitação, que você está alerta e focado, que você tem um nível de desafio grande e um nível de habilidade, né, interessante, você fica excitada, assim, sabe, aquela coisa de: "Ai, que legal! Ai, vamos fazer! Nossa, que ideia massa!". Só que qual é o perigo desse estado que você fica? O perigo é que não dura muito. É um estado de fogo de palha, que a gente acaba dizendo, né, é um estado assim, pô, a pessoa não vai para frente, mais uma ideia que não vai, mais uma coisa que não vai fazer. Então fica um processo que não mantém, porque, assim, você se esforça muito no começo, fica muito excitada com aquilo, acha aquilo incrível, eh, mas as habilidades não vão te levar muito mais longe daquilo, e você fica focada, alerta, excitada, mas não aguenta, cansa. Isso aqui é muito cansativo. É puxado, assim, sabe, a gente acaba ficando muito cansada. E se você diminui o desafio e aumenta a habilidade, meu, é um tédio, né. Você começa a ficar entediada. Eu fiz um projeto esse ano que eu fiquei muito entediada. Eu falei: "Nada a ver isso aqui", eu me juntei com gente que eu amava, eu amo até hoje, né, eram pessoas que eu era apaixonada, então eu escolhi pra afetividade, só que eu tinha muito mais habilidade do que o desafio do projeto mostrava. Então aquilo começou a ficar um tédio, eu não consegui fazer. Achei um tédio. Quando você tem um desafio meio pequeno, assim, até que no meio do caminho, né, médio desafio e muita habilidade, olha que delícia. Relaxado e confiante. Eu sinto que quando eu estou dando aula aqui, eu me sinto assim, relaxada e confiante, porque eu tenho não é um desafio para mim imenso, depois de 4 anos fazendo, não é dom, é esforço. E eu me sinto satisfeita, assim, de estar aqui. Quando o desafio é um pouquinho maior, tem um feliz e um confiante, que eu sinto que as coisas estão no controle. Agora, quando é um desafio grande, olha que delícia isso aqui, com uma habilidade grande, é o estado de flow, ó, que é focado e feliz. Em vários momentos eu me sinto em flow também dando aula, vários momentos, vários, assim, Deus, obrigada por esse ser o melhor lugar do mundo, porque
como eu surfo na minha onda, assim, na minha cabeça, falando, eu acho uma delícia ensinar, explicar. Vocês falam para mim, né: "Nossa, a energia com que você ensina é uma delícia, é ótima, é só de estar aqui, revigora". Eu acho isso muito legal. Eu entro no estado de flow. Por que que é importante você olhar para isso? É importante você olhar para isso, para você não entrar numa pira doida de subestimar as coisas. A implantação de um negócio, ele tem desafios enormes. E aí você tem que ver que, à medida que o desafio cresce, você também tem que desenvolver as suas habilidades, para você poder ficar do lado de cada força, né. Aqui, eu te diria que até um excitado tá tudo bem, só que não dá, esse aqui, ó, não dá para manter por muito tempo, tá. Que ele vai te cansar. Você vai adorar fazer, mas vai ficar exausto. Então eu te diria que não é um bom lugar. Mas assim, o estado de flow, o estado de controle, o estado de relaxamento é bom de ficar. Você entende o quanto o quanto de habilidade exige, ó, é na ponta da habilidade. Então assim, não se cobre mais do que as suas habilidades se apresentam para você, não precisa se cobrar mais, né, do que isso. E entenda que tá tudo bem a gente começar ruim, tá tudo bem a gente não conseguir fazer, tá tudo bem a gente ter, aquilo doer no começo, mas depois vai passar. Ó, vou tirar uns risquinhos. Tá tudo bem aquilo doer, porque aquilo vai passar. Então, assim, não se coloque em desafios muito minúsculos também por medo de ser audaciosa, porque vai te causar apatia. Não se coloque em desafios muito grandes sem ter desenvolvido as habilidades necessárias, porque você vai ficar ansiosa. Então, entenda que você vai passar desse estado de ansiedade e apatia, porque aqui de tédio e apatia, porque aqui a gente age muito pouco, e a ação começa aqui, ó. Uma preocupaçãozinha faz a gente se mexer, uma ansiedade, essa ansiedade de movimento, né, do bem, não essa ansiedade que te trava, de doença, não é essa. Também faz a gente fazer, esse estado de excitação também faz a gente se desenvolver, e aí com o passar do tempo você vai chegar desse lado da força aqui, que é o lado que você tem que ter. Então assim, meça a sua habilidade, meça seus desafios e faça o enfrentamento disso e entenda o que que você quer, o que você está disposta a enfrentar e entenda que você vai sentir coisas, né, você vai fazer gestão das suas emoções de acordo com o seu nível de habilidade e seu nível de desafio. E que isso não pode te sobrecarregar a ponto de você parar, ou a ponto de você adoecer, ou a ponto de você não saber o que fazer, ou a ponto de você nem conseguir se priorizar. Então, esse é um princípio importante da produtividade, você ajustar os desafios que você se coloca, a cobrança que você se faz, a exigência que você se faz com as habilidades que você tem, para você atingir o estado de flow. Tenha paciência com você, seja tenha compaixão por você, né, seja seja compreensiva com o seu processo. Joga o chicotinho fora, porque o chicotinho é uma construção social, joga fora e dê os seus passos. E principalmente mapeia os teus problemas, assim, quais são as habilidades que eu tenho que aprender para cumprir com esses desafios. É um primeiro passo importante de produtividade, você entender o que que você tem que aprender. E é um passo importante de produtividade você entender o que que você tem que esquecer, porque às vezes aquele seu jeito de sempre de ser, não é um jeito que vai te ajudar neste momento, é o jeito de esquecer. Mapeia habilidades e desafios, entenda qual é o seu quadrante que você vai estar mais agindo, e aí entenda da onde vem a sua sobrecarga. E vamos para a próxima aula para fazer mais exercícios de produtividade. Te vejo